E aí galera, bom dia, vamos lá, mais um vídeo da Nippon pra vocês, mais BMW na área, né? Só a gente tá aqui hoje com uma 320, essa aqui é uma ano 2015, eu acho, é isso mesmo? Isso mesmo, tá bom? 1515, motor N20, 2.0, turbo, certo? Já conhecido do pessoal aí. Carro que tem lá suas particularidades, muitos pontos de vazamento de óleo, características de pontos de vazamento de água. E eu vou começar a trazer bastante conteúdo desses carros aí para vocês. É um carro que a gente mexe muito aqui, tá? Trabalha muito com esse carro aqui na oficina. Prova disso aqui, ó. Essa semana a gente tem uma, duas, três, quatro e tem duas para chegar hoje. São 5, 6, tá bom? E aqui eu tenho já dois casos típicos, né? Ó. Esse carro, por exemplo, ele tá com vazamento de óleo na junta da tampa de válvula. Ele já começa a suar aqui, ó, nesse defletorzinho de escapamento. É uma chapa defletora. Ela evita que a temperatura do escape aqui, ó, venha aqui para cima para ficar agredindo, né? Chicote, a própria tampa de válvula e tal, tá? O motor trabalha muito inclinado, esse motor aqui. Igual era o AP, lembra? Só que esse motor eu acho que ele é mais inclinado ainda. Então é tendência normal, todos esses motores BMW, ele dá um ressecamento aqui, ó, empeno na tampa de válvula e começa a vazar desse lado aqui porque fica óleo acumulado, tá? Só que essa tampa de válvula, para deixar uma dica pra galera aí já, ela tem uma característica seguinte também. É comum você ver vazamento nela e quando você vai analisar nessa própria estrutura dela aqui, ó, tá vendo que é onde vão os parafusos da tampa? A tampa tem um formato, parece um copinho assim, ó. Ela vem, ó, ali onde é um parafuso ela faz um copinho assim pra você colocar a ferramenta para conseguir desmontar, tá? Então o que acontece? Essa tampa ela sofre micro fissuras, tá? Você vê que ela tem vazamento na lateral. Você não entende exatamente o que está acontecendo, o pessoal coloca como uma troca de junta da tampa de válvula, desmonta, coloca a junta original, lava a tampa, tudo bonitinho, passa um tempo. Se o cara observar logo, ele vai ver que aqui, ó, de cima para baixo, principalmente aqui perto do copinho do parafuso, tem óleo. Se você demorar para observar isso, quando o dono do carro reclamar do vazamento de novo, já está tudo melado de óleo. Óleo, existe uma questão em vazamento de óleo que é assim, ó. O óleo ele vaza e por causa da alta temperatura aqui, turbulência de ar, do próprio eletroventilador, a poeira, tal, o óleo, cara, ele vai espalhando assim, ó, mesmo que ele é numa quantidade pequena, tá? Óleo é um negócio impressionante o que ele sai sujando. Então, se você não perceber isso logo, quando o cara volta, já tá tudo sujo aqui de novo, essa base aqui da tampa até lá atrás. Aí o que a pessoa pensa? Pô, o serviço da junta da tampa de válvula que a gente fez não deu certo. E muitas vezes não é isso. A tampa está trincada, tá? Só que é uma fissura. Então esse óleo vai minando devagarzinho, devagarzinho, tá? E outra característica, eu vou explicar aqui no vídeo para vocês por que hoje é muito raro eu pegar um carro desse e trocar uma junta de tampa de válvula. Esse carro aqui tem mais... Deixa eu até filmar ali pra vocês, que é pra não ficar dúvida, cara. Vamos ver a quilometragem do carro. Essa é uma 2015. Vamos ver o que a gente fala de quilometragem aqui. Ó, 167 mil quilômetros. Tá? Então beleza. Então a gente tá falando de um carro 160 mil quilômetros, que já apresenta vazamento na tampa de válvula, durou bem, é um carro que provavelmente teve um histórico aí de uso muito bom, às vezes é um carro que rodou muito em estrada, então boa parte dessa quilometragem é de estrada. Por quê? Eu mexo nesses carros desde quando esses carros eram novos, e é comum esses carros vazarem muito antes disso. Aí o que eu deixo aqui de dica para você aí que é proprietário, que vai procurar nosso trabalho, para você que é reparador aí e acompanha o canal, troque a tampa de válvula por uma tampa nova. Não compensa hoje trocar a junta da tampa de válvula desse carro, tá bom? Por que eu falo isso pra vocês? Se você pegar
Lá atrás, vamos falar 5, 6 anos atrás, quando o carro era bem mais novo, sim, uma tampa de válvula dessa na BMW até hoje ela deve custar uns 3 mil reais. Eu vou ver se eu não vou pôr no, eu vou pôr no vídeo, se na segunda parte do vídeo, o cliente autorizando todo o trabalho, eu coloco no vídeo. Eu vou cotar o valor da tampa original BMW e coloco pra vocês. Só que eu lembro que era muito caro. Então o cara, e tipo assim, vamos colocar que uma tampa custava quase 5 mil reais, 4 mil reais, uma junta custava 1.000. Então você ia pela junta, mas o carro era muito novo, ainda não tinha trinca na tampa. Só que a gente começou a ter muito retorno assim, ó. Você trocava a junta da tampa, vazava, a tampa estava empenada. Trocava a tampa, resolvia. Por que hoje nós trocamos a tampa? Porque hoje existem tampas no mercado de marcas, tá? FEB, por exemplo, fornece. Existem outras marcas importadas que atendem, funciona bem. A gente usa, ó, há muito tempo. Cara, 100%. Tá? Eu posso falar pra você que é 100% por causa disso aqui, ó. Os meninos estão trabalhando nesse carro aqui, mas esse carro aqui, ó, é uma X1. Ela entrou hoje para fazer serviço da parte de arrefecimento, que é outro problema crônico desses carros, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é o mesmo motor N20. E essa daqui é uma que eu já troquei tampa de válvula e já tem um bom tempo. E tá aí a prova de que resolve e tal. Então eu falo pra vocês, porque quando eu trago aqui pra vocês esse tipo de conteúdo, tal carro dá pra trocar tampa, tal carro não dá pra usar, tem que ser original. Cara, eu já testei, tá? O pessoal às vezes me pergunta muito, vê os vídeos aí sobre as instalações os kits de trocador de calor, né? De linha Jeep, Renegade, Fiat, Toro, Cronos, Argo. O pessoal me pergunta sobre a qualidade do kit, se funciona e tal. Cara, eu tenho fácil mais de 200 e poucos carros desses instalados, esses kits, e não tem problema, tá? Eu não vou vender. Vocês têm que entender que a gente é uma empresa, pessoal. A gente é profissional, a gente precisa dar garantia no que a gente faz, tá? Eu não vou vender uma coisa que eu não tenho certeza que vai dar certo. Quando eu vendi o primeiro kit de trocador de calor com um Jeep Renegade, eu já falei isso em outros vídeos, eu já tinha pegado esses kits, já tinha instalado em carro de conhecido meu, que eu chamo alguém que eu conheço, se eu tiver oportunidade, que foi o que eu fiz na época, eu falei, ó, esse carro tem esse problema assim, 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 existe essa solução e tal, ainda é um teste. Como eu tinha contato frequente com a pessoa, eu falei, vamos colocar, vamos testar. E a gente monitorava aquele carro primeira semana, depois quinzenal, depois mensal, semestral. E esse carro, no caso, que ó, desde quando a oficina era lá em Itaquá, cara, ó, tá com o mesmo kit até hoje, tá bom? Então, quando eu comecei a vender isso daí, oferecer esse serviço, isso foi testado antes. Não só a qualidade do kit que era instalado, para não ter vazamento, não ter retorno, quanto a eficiência dele, como que ele funciona, a temperatura do óleo, se ela se mantém baixa, se não baixa demais também, tudo isso foi testado. Então, quando eu falo para vocês que hoje eu vendo uma tampa de válvula para um carro desse, de outras marcas que não genuína, a gente já testou, tá, pessoal? Eu não vou vender para você uma coisa que eu não acredito. Aí entra mais um ponto, né, que às vezes o pessoal fala assim, às vezes o pessoal tem uma certa insegurança de fazer certos procedimentos, só que às vezes os caras questionam uns bagulho que não dá pra entender, mano. Tipo, o cara fala, eu quero a tampa original, você fala, beleza, 5 mil. Não, realmente, a paralela deve ser boa, né? Só que aí quando ele parte para uma alternativa, aí ele já quer sair de um negócio que custa 1.500, 1.800, um negócio que custa 200 reais, né? Aí será que a pessoa não consegue raciocinar que não tem como um negócio desse dar certo? Entendeu? Aí o cara, não, eu achei uma barata então, já que é pra uma barata, eu achei uma... Não, essa daí a gente não põe não. Porque não colocou, nunca testou, ou a gente conhece alguém que já testou e deu ruim, tá bom? Então existem sim soluções para fazer um serviço com um custo mais acessível
mantendo uma qualidade. Só que é a gente que fornece, tá bom? Então tá aí, ó. Eu vou levantar esse carro um pouquinho agora para mostrar para vocês por baixo. Mais uma característica de vazamento desse carro, tá? Para quem nunca viu, que eu falo, pontos de vazamento motor N20. Cara, todo motor N20 ou está vazando, ou já vazou, ou vai vazar óleo por esse trocador de calor, que aqui é o suporte do filtro de óleo do motor. Então a gente tem aqui, ó, o suporte vai fixado no cabeçote do carro. Então você tem uma vedação entre o suporte do filtro de óleo e o cabeçote. Aí você tem o trocador de calor do motor, trocador de calor de óleo, tá? Esse aqui é um radiador de óleo do motor. Então você tem uma vedação do trocador de calor pro suporte do filtro de óleo. Então aqui nós temos duas vedações. Nós temos aqui a tampa de válvula, que é muito comum de dar vazamento, tá? Por baixo nós temos o cárter, que é de plástico também, vaza, tá bom? Parte de retentores desse carro é bem resistente, é difícil pegar vazando. O carro dessa idade aqui, ó, com essa quilometragem, é difícil a gente pegar vazando em retentor, tá? E pontos de vazamento de água também, mangueiras, válvula termostática. Esses carros dão muito vazamento de radiador. Provavelmente é o que tá vazando naquela X1 lá, eu vou mostrar pra vocês já já. E eu vou subir essa daqui agora para mostrar para vocês um vazamento que esse carro tem. Eu acho estranho esse carro tá com esse vazamento. Esse é mais difícil. Eu vou subir aqui. Aqui agora, pessoal, olhando o carro por baixo. Esse carro, o menino já examinou tudo. Depois a gente vai desmontar tudo isso. Eu gravo para vocês quando estiver fazendo o serviço. Mas ele tem bastante vazamento de óleo de câmbio aqui, tá vendo? Ele vaza do cárter da transmissão. E para quem nunca viu, até falei no Instagram hoje mais cedo nos stories que eu gravei, câmbio 8 HP 45, tá? Essa transmissão que tem esse cárter de plástico aqui, ó, o filtro de óleo da transmissão é o próprio cárter, tá? Então quando você vai fazer a troca de óleo dessa transmissão, ou no caso aqui que tem vazamento, troca-se o cárter. Não é uma peça cara também, tá bom? Segue o mesmo princípio. Se você for comprar o original BMW, eu acredito aí que hoje, do jeito que as coisas estão, deve ultrapassar aí os 2.800 até 3.000 reais uma peça dessa. Fora você vai achar esse filtro de marca Feb, Hengst, filtros alemães. Primeira linha, o original BMW é Feb, tá? Pela metade do preço, tá bom? Então eu vou passar para ele sobre isso e eu vou descer esse carro agora para fazer uma parte de diagnóstico de ignição. Esse carro falha também. Aí eu trago para vocês aí o final do vídeo, tá? Sobre a parte de ignição desse carro, que eu quero mostrar umas coisas bem legais também. E aqui, assim que os meninos terminarem o diagnóstico, ó, provavelmente eu vou colocar no mesmo vídeo. Tá? Como eu falei, essa daqui é uma que ela já passou por todo esse processo de vazamento de óleo, tá bom? Todo esse processo de vazamento de óleo já foi feito nesse carro. Esse carro é bem seco, parte de óleo, já foi feito bastante revisões nesse carro aqui com a gente. Felizmente agora ela começou a vazar água ali, ó. Os meninos estão terminando o diagnóstico, aí eu volto para mostrar o que é aí e falar um pouquinho sobre os pontos crônicos de vazamento de água desse N20 também. Aí galera, ó, tô aqui dentro da 320, a gente tá com o osciloscópio ali, ó. Vou travar o celular aqui para mostrar para vocês. Tá pegando o sinal de ignição aí, olha. Quando que o sinal ele indica, tá? O carro tá com o ar-condicionado ligado, tá engatado no drive, a gente tenta simular carga, tá? Então, nessa condição, a gente vê que o sinal ameaça encurtar ali, ó, só que ele não fecha totalmente. Então, uma dica que eu posso deixar pra vocês ali, ó, segura firme do freio aqui, ó, pode com todo cuidado do mundo. Tá vendo o defeito aí, ó? O sinal encurtando? Olha lá. Essa aí é a nossa falha, pessoal. Tá? É uma carguinha de leve e tal. Essa é a nossa falha de ignição. Esse tipo de falha é
É muito difícil de pegar. Eu vou desligar o ar aqui e começar a sair do carro, tá? Aqui já tá concluído o teste. Esse tipo de falha, pessoal, é muito difícil de pegar. Já começa que você tem que ter um equipamento de ponta para você ter condições de fazer diagnóstico num carro desse, tá? Feito um bom diagnóstico, sabendo usar um equipamento, tendo um equipamento de ponta, a tendência é dar certo. Só que até com toda essa bagagem, com todo esse equipamento que a gente tem, às vezes o diagnóstico é muito complexo. Aqui, eu estou fazendo isso aqui para gerar o conteúdo, para trazer para vocês aqui como que a gente trabalha, como é que é feito o diagnóstico. Isso daqui muitas das vezes é passado para o cliente, esse mesmo vídeo, mesmo que eu estou gravando para o canal, eu pego esse vídeo e mando para ele, tá? Quando é necessário, tá bom? Então, estou passando isso para vocês porque tem casos, por exemplo, aqui é um carro, o sistema de ignição do carro é barato, bobina é barato, vela é barato, comparado à realidade do carro, tá? Então assim, é tranquilo, a gente já sabe mais ou menos, vai ter que trocar bobina, vela e tal, beleza. Só que, por exemplo, semana passada tinha X6 aqui, tipo, uma bobina, ela pode custar o valor do conjunto de ignição desse carro inteiro. E lá são um motor V8, biturbo. Então lá são 8 bobinas, 8 velas. Se uma bobina custa o valor de 4 dessas, vezes 8, você imagina. Então você tem que ter muita destreza no diagnóstico, muita calma no que você vai fazer. Inclusive, eu passo muito isso aqui porque assim, ó, é padrão, tá? Quando a gente está fazendo um diagnóstico desse nível, por causa do valor, do custo de manutenção desse sistema de ignição, troca-se o jogo de vela é jogo, tem umas 4 bobinas não. Mas como que a gente trabalha? Pô, 2 bobinas ali tá bem ruim. Mano, troca as 4. Troca as 4. Ah, mas quanto custa cada uma? Sei lá, R$400, 300 e pouco? Beleza. Como que você vai trocar as 4 de um carro, por exemplo, que uma bobina custar R$1.500? Aí isso tudo é conversado com o dono do carro. É conversado com as pessoas. Por exemplo, isso tudo eu converso com o dono do carro assim, ó. Seu carro tem 2 bobinas que estão bem ruins, certo? Só que ele tem... As 4 bobinas são originais. O carro tem 160 mil quilômetros, 10 anos de uso. O que você quer fazer? Por quê? Existe a questão de provavelmente essas outras 2 vão dar problema logo. É muito comum, pessoal, muito comum, e muita gente não entende, aí entra uma questão até de caráter às vezes. Esse componente apresentar problema logo após a manutenção, tá? Isso é comum, por quê? A bobina tá ali, tá parada, tá quieta, ninguém mexeu. A bobina desse carro, ela é encaixada, tá, pessoal? Não tem o que o cara fazer errado aqui, ó. Não tem o que o cara fazer errado aqui, ó. O Matheus já tirou as travas da bobina aqui. Essa bobina ela tem uma trava. A própria trava, ela desliga o chicote. Não tem como o cara quebrar isso aqui. As travas estão no carrinho dele ali, ó. Esse carro usa essa trava aqui na bobina. Cadê as travas? Ah, tá aqui. Ela usa um mecanismo que você clipa ali. Quando você fecha, levanta, ela mesmo já desliga a bobina. E quando você fecha ela liga o chicote da bobina, tá? A gente tira aquela capinha, que é pra gente conseguir entrar com a agulha do osciloscópio aqui pra fazer o diagnóstico. Bobina destravada, bobina de BMW, nem fio tem, ó. Eu vou puxar a bobina com a mão. Saiu. Isso é uma bobina de BMW. É encaixada. Ó. Bobina de BMW. Não vai fio, não vai parafusado. Não tem como o cara estragar isso daí porque ele fez uma manutenção. Então, só que assim, às vezes você vai fazer uma manutenção no carro aqui, precisa trocar a vela. Cara, isso é normal. Você vai lá, tira as bobinas, limpa, tudo bonitinho e tal. Tá vendo que a bobina, aparentemente, tá normal, ó. Inclusive essa é Delphi, ó. Outra coisa. Aí você volta, monta tudo, dá uma semana, começa a falhar. O cara, mas foi depois que você mexeu. Não, filho. Independente de ter mexido ou não, sua bobina deu o que tinha que dar. Para com esse negócio de querer ficar tirando proveito dos outros. Você não vai para lugar nenhum com isso aí. O carro é seu, o problema é seu. Não é porque o cara foi lá e sacou a bobina e botou de volta, agora começou a falhar, que ele tem que te dar uma bobina, não. Tá bom? Aí seguindo aqui, ó.
Ah, que marca de bobina usa? Você quer ter paz? Você vai usar a bobina Magnete Marelli, Delphi, Bosch. Tá bom? Pode usar. Ah, mas qual que é a bobina original da BMW? Só quero se for original BMW. Chupa aí, ó. Sabe ler? Sabe, né? Ou não? Não, tem cara que não vai saber ler. Tá escrito Delphi aí, tá? É assim que se lê. Ó, isso é assim que se lê, ó. Delphi. Deixa eu passar um dedinho aqui pra ficar bonitinho. Olha lá. Delphi. Tá bom? Essa é a bobina original que sai no seu carro quando você compra lá na BMW. Então o cara que gosta de encher o saco do dono, ah, e antigamente e tal, mas tem que ter a marquinha da BMW. Não tem mais. Isso custa dinheiro. O cara lá na hora de injetar a borrachinha, de dar o acabamento da bobina e tal, colocar o logozinho da BMW, assim ó, custa dinheiro. Aí os caras não faz mais. O cara, ô Delphi, faz a bobina aí pra mim, do jeito que você já tem, mais barato possível com a qualidade. Ela vem daquele jeito ali, tá bom? E é original BMW. Então você comprar uma bobina dessa fora, é Delphi, original, comprado em distribuidor de confiança, pode colocar e ser feliz, não vai ter problema. Delphi, Magnete Marelli, Bosch. Ah, por que Delphi, Magnete Marelli e Bosch? Porque nesse sistema a BMW usou Delphi. Tem montadora que usa Magnete Marelli, tem montadora que usa Bosch. Isso é contrato, isso é momento, o que foi mais viável naquele momento, a montadora escolheu. Se tá lá, é porque os caras sabem o que tá fazendo. Tá bom? Voltando para a parte ali, como pega a falha, em alguns casos específicos, eu falando lá do custo de uma manutenção, de uma X6, de uma RSQ8, igual a gente estava semana retrasada, onde uma simples manutenção do sistema de ignição desse pode custar muito alto. Como aqui a gente tem o dinamômetro, a gente tem essa opção de amarrar o carro no dinamômetro. Aí eu consigo simular o carro com muito mais carga, tá? O rolo é muito pesado. Eu consigo simular mais carga no carro do que ele andando solto na rua, tá bom? Isso porque eu não tenho freio eletromagnético no meu dinamômetro, que os caras que tem, então, nem se fala. O cara simula a carga que ele quiser, por causa do freio eletromagnético, tá? Aí eu consigo pegar isso daqui muito mais fácil. Então, acaba que o meu dinamômetro hoje, ele não é só uma ferramenta de aferição de potência de carro. Eu acabo usando ele muitas vezes para fazer esse tipo de diagnóstico. A gente trabalha com carros que tem um valor muito alto, não só o carro, como o custo de manutenção do carro. Então, essa ferramenta hoje, ela me ajuda muito nessa questão. Eu amarraria o carro aqui, monto todo o meu equipamento, estou parado dentro do meu ambiente, todo controlado, seguro, acelero o carro, faço o diagnóstico e pego, voltando a falar para vocês, no caso de um carro onde um sistema de ignição pode custar um valor muito alto, aí sim é conversado com o dono do carro o seguinte, ó, seu carro é um V8, 8 velas, 8 bobinas, cada bobina custa 2.000, são 16.000 de bobina, né? Então, a gente tem uma morta, duas quase mortas, certo? E 5 que passam. Então vamos trocar 3 e observar. Ah, falhou mais uma, troca. Agora num carro 4 cilindros, onde o custo da peça é muito menor, não faz sentido, tá? Até porque é um risco que você corre, tá? Última dica do vídeo que eu vou falar um pouco do vazamento da X1. Sistema de ignição e alimentação de carros turboalimentados com injeção direta ainda não aceita erro. Se você tem esse tipo de carro, é turbo, injeção direta, cuidado com a manutenção do seu carro. O carro está falhando, encosta o carro, não force o carro. Se você tem seguro, coloca o bendito do carro no guincho, mano. Você paga seguro para usar, tá bom? Tem gente que tem seguro e tem dó de chamar o guincho do seguro, porque o cara acha que se ele ficar usando o guincho do seguro, a fatura, a renovação do seguro dele vai subir. Não vai, já.
tá? Se você acha que eu tô errado no que eu tô falando, aí você pega o seu carro turbo, injeção direta, que é a maioria hoje, quando ele acender a luz de injeção e começar a falhar, você acelera ele. Você não escuta não. Ou você faz igual o dono dessa BMW aqui, ó. Que ele levou o carro no mecânico e o cara falou, não, pode andar. Esse carro aqui é o típico de tudo que eu tô falando lá da Branca. O carro começou falhando em ignição, igual a Branca, tá bom? Ela falhava numa determinada condição. Aí depois ela começou a falhar mais. Que a Branca tá assim. A Branca você anda com ela de boa, ela não falha. Se você der uma apertadinha, ela começa a dar uma falhada. Ela já avisou, ó. Me arruma aí. Nem luz ela acendeu ainda, a Branca. Aqui tava assim. Aí beleza. Aí o cara foi, fala com um, não, quando piorar você vem. Sabe por que o cara fala quando piorar você vem? Porque o cara não tem o equipamento de ponta para fazer o diagnóstico e nem o conhecimento para fazer o diagnóstico. Aí sim, o carro foi, começou a falhar mais. Vai para a oficina. O cara não pôs um osciloscópio para testar. O que ele fez? Não, vamos trocar a vela. Tá bom. O próprio dono do carro me falou, ó, trocou a vela, o carro melhorou um pouco, mas não ficou 100%. Mas ele falou que eu podia rodar. Aí agora ela voltou a falhar de novo, igual tava. Vê pra mim. Quando a gente foi ver pra ele, derreteu o pistão. Sabe quanto custa pra fazer a retífica de um motor desse aqui hoje? Essa aqui tá estimada entre 60 e 70k. É isso aí, 60 e 70 mil. O carro vale quanto? 150, 140? Acelera aí, não dá nada não. Acontece, tá pessoal? Isso aqui não é história pra boi dormir não. O ano passado a gente fez uns 3 desses. Essa daqui, ó, felizmente o dono ainda passou por umas situações aí financeiras. O carro tá parado, o motor tá todo retificado, guardado lá em cima. E o carro tá aí esperando condição financeira para conseguir acabar o carro. Porque agora entra a parte de comprar tudo que é peça que precisa, montar, mão de obra e tal. O carro tá todo na minha responsabilidade. Todo o custo do carro tá na minha responsabilidade ainda. Eu que paguei retífica, tudo. O cara nem começou a me pagar. Pra vocês não entrar num problema desse, tá bom? Aqui, pra encerrar o vídeo, que aí depois eu vou mostrar os carros desmontados e a manutenção e vou falar pra caramba de novo. Aqui deu radiador, ó. Tá? Mais uma vez, ferramenta e conhecimento para usar a ferramenta do jeito certo, porque não é porque você tem uma ferramenta dessa que você vai sair socando pressão no carro para fazer diagnóstico. A maioria dos carros vão trabalhar aqui de 0,8, 0,9, 0,7. Mano, não tem um carro que vai trabalhar com arrefecimento a 1 bar aí na sua condição normal, tá? Chegou 1 bar, 1.1, já tem coisa errada. Prova disso, a tampa do radiador dela, olha só, a tampa tá aqui. Olha que coisa linda. Ela marca não? Eu não sei se esse 140 da tampa dela aqui, ó, já é uma referência disso, eu vou pesquisar depois, tá? Mas a maioria dos carros aí que eu pegar para mostrar para vocês, ele marca na tampa a pressão de trabalho que a tampa suporta. Que até aquela pressão ali específica, ela vai segurar a pressão. Dali para frente ela vai liberar. Não quer dizer, vamos colocar aqui, ó, eu não tenho certeza se essa daqui é 1.4, porque eu acho que aqui é muito, tá? Mas eu vou pesquisar para vocês. Não quer dizer que se ela tá marcando 1.1 na tampa, esse carro vai trabalhar com 1.1 bar. Ela vai segurar até 1.1. Passou disso, ela vai liberar pela tampa porque tem alguma coisa errada no sistema. Normalmente, se na tampa do radiador do seu carro aí, do reservatório de água, tá marcado 1.1, esse carro trabalha na faixa de 0,8, tá? De pressão. Tá bem abaixo do limite. Embora pareça que é só 0,3 bar de diferença, mas isso daí quando a gente fala em pressão, sistema de arrefecimento, esse 0,3 aí é bastante coisa, tá? Aqui deu o radiador, o Brunão já tá desmontando. Vamos passando para vocês aí na sequência, tá? Um carro que dá bastante trabalho,
Isso aqui não é o radiador, tá, pessoal? Isso aqui é o intercooler do turbo. Então desmonta toda essa parte de intercooler, aí chega no radiador. Então é um carro que, para quem não conhece, radiador aqui tem de monte, tá? Porque a gente tem o trocador de calor da transmissão, que é um radiador. Tem o trocador de calor do motor, que é aquele que eu tava mostrando na branca lá, que é parecido com esse. A gente tem o intercooler, que é um radiador de ar. A gente tem o radiador de água do carro, que é o radiador principal. A gente tem o condensador do ar-condicionado, que é um condensador, não é um radiador, mas o pessoal acha que é um radiador. Valeu? Like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Bora botar vídeo aí pra vocês. Já já eu volto com esses carros aí em manutenção.